Nosso Pai Celestial, mais uma vez, nós temos o privilégio de humildemente nos prostrarmos diante de Ti para clamar e pedir, Senhor, que o Senhor derrame sobre nós o orvalho celeste, a chuva temporã e serôdia, a fim de que primeiro possamos ser purificados com a água, com a graça de Cristo, e também que possamos receber esse poder que vem do alto através dessa mensagem que o Senhor tenha revelado a nós nesses últimos dias. Convidamos a presença do Teu Espírito que venha nos ensinar e que possamos beber diretamente dessa água, a fim de que, através desse estudo, possamos, ou melhor, essa água possa em nós ser uma fonte de vida a os nossos semelhantes também. Que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor abra o nosso coração, e que ao estudarmos sobre o contínuo e o verdadeiro significado do contínuo, o Senhor venha nos clarear a mente, porque é um assunto muito debatido, muito polêmico, muito controverso. Por isso pedimos uma porção dobrada das hostes celestiais aqui conosco, a fim de que cerquem esse recinto com os exércitos celestiais, a fim de que o inimigo não tenha acesso a essa reunião. Dá-nos essa graça, Senhor, e obrigado por ouvires e responder nossas orações. E derrama sobre nós o Teu Espírito mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. O título da mensagem dessa tarde, eu intitulei esse estudo de A Contínua Assolação. A Contínua Assolação. Eu queria começar lendo um texto que se encontra no livro Christ Object Lessons, as lições... Parábolas de Jesus, ok. Parábolas de Jesus, página 127. Parábolas de Jesus, Christ's Object Lessons, página 127. Bem inspirada diz: em todas as épocas há um novo desenvolvimento da verdade. Uma mensagem de Deus para o povo desta geração. Ou seja, em todas as épocas da história sacra, existe um novo desenvolvimento da verdade. Ou seja, o que Deus revelou às gerações antigas não era toda a luz que Ele tinha para revelar, mas Ele reserva luz para cada geração. Eu acho que isso é muito fácil de nós entendermos. As antigas verdades são todas essenciais. As novas verdades, ou esse novo desenvolvimento da verdade, não são independentes da velha, mas é um desabrochamento. Somente pelo entendimento das velhas verdades que podemos compreender as novas. Quando Cristo quis abrir a seus discípulos a verdade da sua ressurreição, Ele, começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Mas é a luz que brilha no fresco desabrochar da verdade que glorifica o velho. O que rejeita ou nega o novo realmente não possui o velho. Para ele, perde-se seu poder vital e se transforma num objeto sem vida. Ou seja, nós aqui na última geração, Deus nos promete que novas luzes ou novos raios de luz viriam a nós. Porém, esses raios de luz, eles não deveriam estar desconectados das verdades antigas. Na verdade, é um desabrochar das verdades antigas. São novos raios conectados com aquilo que o povo de Deus
já havia recebido no passado. Mais um outro texto, antes de nós começarmos o nosso estudo. Esse próximo texto, Brother Lucas já mencionou. Mas eu queria, mais uma vez, inclusive eu vou pedir que você me empreste uma folha dessa. Eu já leio direto daqui. O livro Manuscripts, periódico, Manuscripts Releases, volume 13, página 394. Manuscripts Releases, volume 13, página 394. A pergunta é: qual é a importância do contínuo? Qual é a importância do contínuo? E o Espírito de Profecia é claro em nos dizer, né? Não temos tempo a perder. Tempos angustiosos estão diante de nós. O mundo está agitado com o espírito de guerra. Logo as cenas de angústia de que fala a profecia se realizará. A profecia no capítulo 11 de Daniel atingiu quase o seu cumprimento integral. Grande parte da história que teve lugar em cumprimento dessa profecia será repetida. E aí ela descreve e cita o verso 31 ao verso 36 de Daniel 11. E ela diz: cenas similares aos descritos nessas palavras ocorrerá. Ou seja, ela está nos apontando, como o Lucas falou, a Daniel 11, 40 a 45. Ela nos diz que as mesmas cenas, os mesmos eventos que aconteceram do verso 30 a 36, irão se repetir do verso 40 a 45. E adivinha o que nós encontramos entre o verso 30 e 36? Nós temos lá o contínuo. Então eu me pergunto, qual é a importância de nós estudarmos o contínuo? Então, agora, o que é esse contínuo? Lucas já respondeu essa pergunta dizendo que é o paganismo, mas de que forma nós podemos estabelecer isso pela palavra de Deus? Eu queria convidar vocês para abrirem comigo na primeira passagem dessa tarde, no livro de Mateus. Porque se o Espírito de Profecia nos diz que é importante, nós devemos aceitar que isso é vital e importante para a nossa salvação. Ou para nós compreendermos os eventos conectados ao fechamento da porta da graça. Agora, e se Jesus falasse isso? E se Jesus dissesse que era extremamente importante que nós entendêssemos sobre o contínuo, sobre a abominação assoladora e sobre esses eventos conectados ao fechamento da porta da graça, será que você acreditaria? Será que eu daria mais importância ao estudo do contínuo? Eu queria que vocês abrissem comigo no livro de Mateus, capítulo 24. Vamos ver qual que é o conselho da fiel testemunha, que aconselhará a Odisseia que compre ouro provado no fogo, vestimentas brancas e colírio para os nossos olhos. Qual é o conselho de Cristo para nós nos últimos dias? Capítulo 24 de Mateus, no verso 14. Verso 14 de Mateus 24 nos diz: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Geralmente nós paramos por aí, dizendo que uma das razões que Cristo não veio ainda é que o evangelho precisa ser pregado a todas as nações. Mas veja o que Cristo nos diz, no verso 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. Se Jesus nos diz que nós devemos, ou que se Jesus nos refere ao livro de Daniel e diz, quem lê entenda, é porque, primeiro, nós temos que ler o livro de Daniel, estudar o livro de Daniel. Nós temos que não só estudar, mas tentar entender o livro de Daniel. E se Jesus nos diz que nós temos que entender o livro de Daniel, é porque esse livro é capaz de ser compreendido. Muitos dizem, não, é um livro selado. São profecias, muitos tentam aplicar as profecias ligadas ao contínuo, ao futuro. E existe uma confusão dentro da nossa denominação que vocês talvez não conheçam de forma mais específica,
mas visões que vocês nem imaginam, de pastores e líderes e estudiosos, teólogos que aplicam essas profecias no futuro. Nós sabemos que depois de 1844 não existe mais tempo definido. Não há como nós aplicarmos uma profecia de tempo no futuro e dizer, irmão, no ano 2012 vai acontecer isso. A Bíblia diz não. 1844, não, time is no longer, não tem mais profecias de tempo. Mas enfim, Cristo diz que nós temos que ler, nós temos que entender. Agora, o que o livro de Daniel nos fala sobre essa abominação da desolação? Eu queria que vocês fossem no livro de Daniel, no capítulo 9. Nós vamos ver, pela graça de Deus, eu vou me esforçar o máximo para tentar mostrar que essa abominação da desolação que Jesus nos fala, que Daniel nos deixa testificado no seu livro, ela possui algumas características muito interessantes. Eu queria que vocês começassem a ler comigo no capítulo 9. Nós vamos começar a ler no verso 16. Daniel 9, verso 16. A Bíblia diz: Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se, a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porque por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, tornou-se Jerusalém e o teu povo um opróbio ou uma vergonha para todos os que estão em redor de nós. Então nós vemos aqui a famosa oração de Daniel. Daniel confessando o seu pecado e o pecado do seu povo. Verso 17. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário, o quê? Assolado. Faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Então, notem que o santuário aqui, essa palavra santuário, em hebraico ela é Kodesh, okay? Porque esse santuário aqui, essa palavra que é usada no hebraico, ela se refere somente ao santuário que era dedicado a Deus. Daniel diz que o santuário dedicado a Deus estava assolado. Notem a palavra assolado. Verso 18. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e olha para a nossa desolação. Assolado, desolação. Notem as palavras que Daniel usa. E para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Então nós notamos aqui que Daniel orava pelo seu povo, pela sua santa cidade, confessando o pecado do seu povo, dizendo que a cidade estava assolada. Eu pergunto para vocês, quem que foi responsável por essa assolação e essa desolação de Jerusalém na época de Daniel? Nós estamos falando de Babilônia. O rei do norte veio e destruiu a cidade e o templo. Foram assolados e causando a desolação. E aí nós sabemos que vem o anjo Gabriel e dá ou revela a Daniel as 70 semanas, dizendo, olha, Deus concedeu 70 semanas para o teu povo. O tempo probatório se estendeu um pouco. Ok? Agora vejam comigo no verso 26. Verso 26. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Essa palavra santuário, mais uma vez, é Kodesh, que significa o santuário que era dedicado somente ao Deus verdadeiro. Era um santuário exclusivamente ao Deus verdadeiro. Agora, veja comigo.
o príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Aqui o anjo está levando Daniel ao futuro. Que depois das 70 semanas viria um príncipe e destruiria novamente a cidade e o santuário. Quando que esse verso se cumpre? Quando Roma pagar. No ano 70 depois de Cristo, quando Roma vem com seus exércitos e destrói a cidade. Ok? Mas veja só o que o verso continua dizendo. E o seu fim será como uma inundação. O seu fim será como uma inundação. E até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Então notem o seguinte. O santuário seria destruído novamente. Nós estamos no verso 26. O santuário seria destruído novamente. Nós sabemos que essa profecia se cumpre no ano 70. O anjo diz que o seu fim será como uma inundação. Uma inundação. E no final do verso, nos diz que determinadas estão as assolações, no plural. Veja que não é uma assolação. Se é plural, pelo menos tem que ter duas assolações. Eu pergunto, o que o anjo Gabriel está querendo explicar nesse verso? Eu queria que vocês fossem no livro de Apocalipse comigo, capítulo 12, porque a mesma característica que nós vemos aqui se cumprindo em Roma pagã, no ano 70, nós vemos essa característica se cumprindo também em Roma papal. Porque a Bíblia diz que o seu fim será como uma inundação. Apocalipse capítulo 12, verso 13. Na verdade, verso 14. Apocalipse 12, verso 14. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar onde é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Nós temos aqui os 1260 anos. Tempo, tempos e metade de um tempo. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio. Aqui está a inundação. Água como um rio. Para que pela corrente a fizesse arrebatar. Então veja que essa água como um rio, essa inundação representa o poder perseguidor, tanto de Roma papal, como de Roma pagã. Agora, vejam comigo no livro de Isaías, capítulo 28. Isaías, capítulo 28. Isaías, capítulo 28, verso 14. Isaías 28, verso 14. A Bíblia diz: ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais este povo que está em Jerusalém. Porquanto dizeis, fizemos aliança com a morte, e com o inferno fizemos acordo, quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque pusemos a mentira por nosso refúgio, e debaixo da falsidade nos esconderemos. Veja comigo no verso 18. E a vossa aliança com a morte se anulará, e o vosso acordo com o inferno não subsistirá, e quando o dilúvio do açoite passar, então sereis por ele pisados. O que Isaías está se referindo aqui? Quem é esse dilúvio de açoite que viria e destruiria de Jerusalém? Nós vimos que são características de Roma, mas literalmente Isaías estava profetizando para os nossos dias, mas também para os dias deles. Babilônia. Então nós vemos que Babilônia tem características semelhantes a Roma pagã e a Roma papal. A Bíblia usa as mesmas palavras, a inundação, o dilúvio, a corrente como um rio arrebatando a mulher, para se referir à perseguição contra o povo de Deus. Notem comigo no livro de Lucas 21. Lucas capítulo 21. Mateus diz as palavras de Jesus dizendo: olha, quando vocês virem a abominação assoladora
quem lê entenda. Saibam que o tempo está próximo. Aqueles que estão na Judéia fujam para os montes, aquele que está no telhado não desça para pegar suas coisas. O que significa isso? Veja o que Lucas nos diz. Lucas 21, verso 20. Sobre a mesma história. As palavras de Jesus. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então, Mateus diz, quando vocês verem a abominação, quando vocês verem a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem nem entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Lucas diz, quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Se nós não entendemos um princípio bíblico de que o que Babilônia foi para os judeus no Antigo Testamento, Roma foi para os cristãos no Novo Testamento, e que o rei do norte, ele pode ser Babilônia, ele pode ser Roma pagã, ele pode ser Roma papal, nós não entendemos o que Cristo está querendo dizer aqui. Veja que num texto ele diz a abominação da desolação, e no outro texto ele diz os exércitos. E nós sabemos que quem cumpriu essa profecia foram os romanos, no ano 70. Mas nós sabemos também que a Sr. White diz que esse evento era um sinal para quem? Fim do mundo, final para nós. Qual que é o sinal? Quando nós vimos o exército de Roma pagã, ou vamos colocar assim, quando nós vimos o exército cercando a cidade, esse é o sinal para quê? O sinal de que a destruição está próxima. Por algum motivo, nós sabemos que o exército que cercou a cidade de Jerusalém, eles se retiraram. E aí deu tempo para os judeus, ou para os cristãos, saírem da cidade. E quando os Roma veio de novo, destruiu a cidade, não tinha um cristão fiel lá dentro da cidade. Da mesma forma, ela aplica no capítulo 1 do livro Grande Conflito, dizendo que o sinal para nós é a lei dominical. Quando você vê a agitação dominical no Congresso americano, que por sinal isso já aconteceu há mais de 100 anos, talvez pouco menos de 100 anos, mas mais ou menos no ano 1880, na década de 80 do século XIX, mais de 100 anos. Onde a lei quase foi aprovada, mas por algum motivo essa lei foi recuada, dando-nos mais tempo. Nós sabemos que o fim está próximo. Quando o exército, quando a lei dominical novamente vier, ela vai ser para ficar, para destruir. Quando o rei do norte vier, tomando a terra gloriosa, em Daniel 11, verso 41, vai ser para destruir a estrutura. Agora, eu queria que vocês fossem em Lamentações comigo. Talvez vocês podem achar que não é suficiente para nós estabelecermos essa verdade de que Babilônia foi para os judeus, Roma foi para os cristãos e será até o fim do mundo. Veja em Lamentações capítulo 4. Veja o que aconteceu quando Babilônia invadiu Jerusalém. Lamentações 4, verso 5. Lamentações, escrito por Jeremias, capítulo 4, verso 5. Isso aqui foi depois da destruição. Jeremias já havia profetizado que o rei do norte viria, o rei do norte veio e destruiu a cidade, e agora Jeremias se lamenta da destruição. Verso 5. Os que comiam comidas finas agora desfalecem nas ruas. Os que se criaram em carmesim abraçam monturos, porque maior é a iniquidade da filha do meu povo do que o pecado de Sodoma, a qual foi subvertida como num momento, sem que mãos lhe tocassem. Veja comigo o verso 9. Os mortos à espada foram mais ditosos do que os mortos à fome, porque estes morreram lentamente,
por falta dos frutos do campo. As mãos das mulheres compassivas cozeram seus próprios filhos e serviram-lhes de alimento na destruição da filha do meu povo. Então, veja que no cerco de Babilônia, na destruição, as próprias mães cozinharam os filhos e comeram por mantimento. Agora, veja o que a senhora White nos diz no livro Grande Conflito, página 29. O que aconteceu no cerco dos romanos no ano 70? Grande Conflito, página 29. Basicamente, ela cita o que Jeremias acabou de nos escrever. Veja só o que acontece no ano 70, no cerco de Jerusalém pelos romanos. Grande Conflito, página 29. Milhares pereceram pela fome e pela peste. A afeição natural parecia ter sido destruída. Maridos roubavam de sua esposa, esposas de seu marido. Viam-se filhos arrebatar o alimento da boca dos seus pais idosos. A pergunta do profeta: pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria? Isaías 49 nos diz: uma mulher pode se esquecer sim do seu filho, mas ainda que ela se esqueça, eu não me esquecerei de ti. E nós vimos que essa profecia se aconteceu. Porque quando você cozinha o teu filho, é porque você se esqueceu do teu filho. As mãos das mulheres piedosas cozeram os próprios filhos, serviram-lhe de alimento na destruição da filha do meu povo. Basicamente, ela pega essa citação de Jeremias. De Lamentações, capítulo 4, verso 10, que nós acabamos de ver. Novamente se cumpriu a profecia de aviso, dada 14 séculos antes. Então nós vemos que aquilo que Babilônia foi para os judeus, Roma pagã, foi para os cristãos. Agora, o que isso tem a ver com o nosso tema? A contínua assolação. Mateus diz abominação assoladora. Lucas fala de um exército. Nós sabemos que esse exército é Roma pagã. O que é uma abominação na Bíblia? Eu queria que vocês fossem comigo no livro de 1 Reis, para nós identificarmos o que é uma abominação assoladora. Okay? O que é uma abominação para Deus? Capítulo 11, 1 Reis, capítulo 11. Abominação. O que será que é uma abominação, biblicamente falando? 1 Reis, capítulo 11, verso 5. A Bíblia diz em 1 Reis 11, verso 5: porque Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e Milcom, a abominação dos Amonitas. Então nós vemos que aqui a Bíblia nos diz que a abominação é você seguir outros deuses. Deuses estranhos, deuses de pau, pedra, ferro, metal, como Lucas nos falava. Veja comigo no livro de Deuteronômios, capítulo 29. Deuteronômios, capítulo 29. Vamos ler no verso 17. A Bíblia diz em Deuteronômios 29, verso 17: e vistes as suas abominações e os seus ídolos, o pau, a pedra, a prata, o ouro que havia entre eles. Então nós vemos que abominação, segundo a Bíblia, são ídolos, ou a idolatria. E aqueles que adoram ídolos, imagens, coisas de pau, pedra, e ouro e prata, são considerados pagãos, politeístas, aqueles que adoram muitos ídolos. Para Deus, os pagãos são uma abominação.
Okay? Eu quero que vocês gravem isso bem na mente. Porque a abominação para Deus é você adorar outros deuses, deuses estranhos. Pode ser a obra das suas mãos. Porque a forma mais elevada de abominação, ou do paganismo, é a auto-adoração. É a auto-exaltação. É quando você, por exemplo, diz que o que está escrito aqui não é tão importante. O que importa é aquilo que eu sinto. Porque quando você diz que o que importa é aquilo que eu sinto, aquilo que eu acho, você está se colocando num nível maior, acima do nível de Deus. Okay? Então, abominação para Deus tem a ver com ídolos, tem a ver com idolatria, tem a ver com paganismo. Okay? E foi isso que Jesus disse. Jesus disse, quando vir a abominação desoladora, ou seja, o paganismo em lugar santo, rodeando a cidade de Jerusalém, é hora de vocês fugirem. Agora, vejam comigo no livro de Daniel, capítulo 8. Daniel, capítulo 8. E essa característica de exaltação própria, de idolatria, nós vamos ver que ela começa com Lúcifer no céu e ela transcorre toda a história sacra e chega até os nossos dias. E, infelizmente ela está dentro dos nossos lares, das nossas famílias e dentro das nossas igrejas também. Exaltação própria. Eu quero mostrar isso para vocês no livro de Daniel, no capítulo 8. Vejam comigo no verso 4. Daniel 8, verso 4. A Bíblia diz: Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, para o norte, para o sul. E nenhum dos animais lhe podia resistir. Nem havia quem lhe pudesse livrar-se da sua mão. E ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. Nós sabemos que esse carneiro aqui representa a Média e a Pérsia. Okay? Daniel 8, Média e a Pérsia. Esse carneiro aqui, ele se engrandecia. Essa palavra engrandecer, ela no grego, ou no hebraico, desculpa, ela é gadol. Ela engrandecer. Gadol. Gadol representa exaltação própria. Gadol é o espírito do paganismo. É aquilo que brotou no coração de Lúcifer no céu. É exaltação própria. Veja que a Média e a Pérsia se engrandeciam. O que acontece com a Grécia, próximo reino? Verso 7. Na verdade, verso 6. Vamos no verso 5. Verso 5, porque tentando ganhar tempo a gente perde muita coisa. Verso 5, a Bíblia diz: Estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar o chão. E aquele bode tinha um chifre insígnio entre os olhos. Nós sabemos que esse bode que vem rapidamente, sem tocar o chão, representa a Grécia, e o chifre representa Alexandre o Grande, que vem extremamente rápido. Com a idade de 30 anos ele conquista todo mundo conhecido na região europeia, mediterrânea. Então, nós vemos a Grécia. E veja só o que acontece com esse bode. Verso 8. E o bode se engrandeceu, gadol, aqui de novo. Ok? Só que ele se engrandeceu sobremaneira. Mas estando na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado. Então, a Média e a Pérsia se engrandeceu. A Grécia se engrandeceu sobremaneira. Então veja que uma das características de Gadol, do paganismo, da exaltação própria, é que a tendência ela é o quê? Crescer. Exaltar mais, mais, mais. Veja no verso 9. Sabemos que um desses chifres foi quebrado e aí de um deles sai um chifre pequeno, verso 9. De um deles saiu um chifre pequeno, muito pequeno,
o qual cresceu muito para o sul, para o oriente, para a Terra Formosa. Nós sabemos que esse chifre pequeno é Roma. Sul representa o Egito, Oriente, a Síria, e a Terra Formosa, a Palestina. São as 3 regiões geográficas que Roma teve que conquistar para ascender ao trono da Terra. E veja só, e se engrandeceu até contra o exército dos céus. Uau! Então, o primeiro reino se engrandece, o segundo se engrandece sobremaneira. Esse aqui se engrandece até o exército dos céus. Quem é o exército dos céus? Não somente os anjos, mas os filhos de Deus. Os filhos de Deus. Porque Roma persegue os filhos de Deus, não persegue? Um poder perseguidor dos filhos de Deus. Mas não somente ele se engrandeceu ao exército dos céus, veja no verso 10. Desculpa, verso 11. Se engrandeceu até contra o príncipe do exército. Uau! Então, esse poder ele vai a um patamar que nenhum outro poder foi antes. A característica pagã aqui, ela chega a um nível nunca conhecido antes. Eu pergunto, qual foi o império que se engrandeceu até o príncipe do exército dos céus? Quem é o príncipe do exército? Não é Cristo? Qual foi o poder que se engrandeceu a ponto de pregar ele numa cruz? Roma. Gadol, okay? Exaltação própria. Você vai se exaltando mais e mais até você chegar ao ponto de crucificar a Cristo. O meu tema não é analisar como isso acontece na nossa vida hoje, porque realmente isso acontece. Isso é, ou pode vir a ser uma prática diária de nós nos engrandecermos, nos exaltarmos a ponto de crucificar Cristo em nossas ações e nos nossos atos. Mas o que eu quero analisar com vocês nessa tarde é o verso 11, porque é aqui que está toda a controvérsia sobre o contínuo. Ok? O contínuo. Vamos analisar esse verso. Eu queria que vocês fossem comigo no livro de Oséias. O que significa, ou de que forma a Bíblia usa a palavra contínuo? Okay? Oséias capítulo 4. Oséias capítulo 4. A Bíblia diz em Oséias capítulo 4, verso 17. A Bíblia diz, Efraim está entregue aos ídolos. A idolatria no meio de Israel. Deixai-o. A sua bebida se foi. Lançaram-se à luxúria continuamente. Certamente os seus governadores amam a vergonha. Então, em outras palavras, Israel estava continuamente entregue à idolatria, à luxúria, ao paganismo. Ok? Salmos capítulo 74. Salmos capítulo 74. Nós vamos ler no verso 22. A Bíblia diz, verso 22, Levanta-te, ó Deus, pleita a tua própria causa. Lembra-te da afronta que o louco te faz cada dia. Não te esqueças dos gritos dos teus inimigos. O tumulto daqueles que se levantam contra ti aumenta continuamente. Então veja que os loucos, os nécios, ou as virgens loucas, as virgens nécias, por elas serem rebeldes, a Bíblia diz que a rebeldia delas, a tendência é aumentar continuamente. Da mesma forma que nós vimos em Daniel 8, que Gadol aumenta continuamente, ou seja, você vai se exaltando cada vez mais, a ponto de você crucificar Cristo. Veja em Isaías capítulo 65. Vamos
ver alguns lugares que a Bíblia usa essa palavra contínuo. Porque a controvérsia é a seguinte. Enquanto uns acham que, porque existe uma palavra em itálico, que eu nem, para mim, faz de conta que realmente nem existe no texto. Eu nem mesmo leio essa palavra, porque a senhora White, de todas as palavras suplementadas na Bíblia, e existem centenas delas, a única palavra que o Espírito de Profecia nos alerta de que essa palavra não pertence ao texto original é em Daniel capítulo 8, capítulo 11 e capítulo 12. O sacrifício. De todas é a única. Se ela nos alerta é porque você introduzindo essa palavra destrói o texto. Destrói a compreensão do texto. Isaías capítulo 65. Veja no verso... Falei Isaías 65? Verso 1. Fui buscado dos que não perguntavam por mim. Fui achado daqueles que não me buscavam. A uma nação que não se chamava do meu nome. E eu disse, eis-me aqui, eis-me aqui. Ou seja, aqui Deus está se referindo a uma nação que não era cristã, que não tinha a verdade, que não conhecia Ele, mas que, por alguma razão, buscava. E Deus diz, eis-me aqui, eis-me aqui. Quando nós vemos uma palavra sendo repetida 2 vezes na Bíblia, é porque está nos apontando a segunda mensagem angélica. E qual que é a segunda mensagem angélica? Caiu, caiu Babilônia. E junto com essa mensagem nós temos, retirai-vos dela, povo meu. Então nós vemos aqui os gentios sendo retirados de Babilônia por alguma razão. Verso 2. Estendi as minhas mãos o dia todo a um povo rebelde, que anda por caminho que não é bom, após os seus pensamentos, povo que de contínuo me irrita diante da minha face, sacrificando em jardins, queimando incenso sobre altares de tijolos. Então, mais uma vez, Deus liga a palavra contínuo à idolatria, aos sacrifícios abomináveis a Deus. Qual é o sacrifício mais abominável a Deus? Qual é o sacrifício mais abominável a Deus? O sacrifício mais abominável a Deus. Vamos voltar para o livro de Daniel, capítulo 8. Nós vamos tentar quebrar esse verso, para nós tentarmos entender o que a Bíblia está querendo dizer. Daniel, capítulo 8, verso 11. A Bíblia diz, e se engrandeceu, aqui nós sabemos que é Roma, ok? Se engrandeceu até contra o príncipe do exército, nós sabemos que esse príncipe do exército é Cristo, e por ele foi tirado o contínuo. Foi tirado o contínuo. Ok? A palavra tirado, isso é extremamente importante para nós entendermos esse verso. A palavra tirado aqui, nesse verso, ela não necessariamente significa ser removido. Se você olha na sua concordância bíblica, você vai ver que essa palavra tirado, ela é a palavra rum. E rum, eu não sei se é assim que pronuncia, mas rum não significa tirado, mas significa exaltado, engrandecido, erguido e exaltado. Ok? Em outras palavras, nós poderíamos ler assim: se engrandeceu, Roma pagã se engrandece até o príncipe do exército, e por ele foi engrandecido ou exaltado o contínuo. Roma pagã não tira o contínuo nesse verso, mas exalta o contínuo. Rum. Essa é a palavra usada em Daniel 8:11. Agora, nós vamos chegar lá, mas em Daniel 11, em Daniel 12,
A palavra tirado é uma outra palavra, não room. É uma outra palavra que representa realmente removido. E nós vamos chegar lá. Por isso que as pessoas às vezes não entendem essa questão do contínuo. Às vezes a língua inglesa ou a língua portuguesa não faz jus à tradução que os profetas, ou aquilo que os profetas tentaram explicar. E se Daniel escolheu duas palavras diferentes para caracterizar ou para descrever o contínuo, é porque ele realmente queria significar duas coisas diferentes. Daniel 8:11, o contínuo ele é exaltado. Eu queria analisar com vocês alguns lugares que essa palavra room aparece na Bíblia. Uma delas é em Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14. Room, exaltado. O contínuo aqui está sendo exaltado. E eu pergunto para vocês, se o contínuo, por alguma razão, seja ou for o sacrifício contínuo que Cristo faz no santuário, eu pergunto, quando na história Roma pagã exaltou o sacrifício contínuo de Cristo? Será que em algum momento um povo pagão, como eram os romanos, que perseguiam o povo de Deus, que crucificou o próprio Cristo, poderia exaltar o sacrifício de Cristo no santuário? Não faz o menor sentido. Isaías capítulo 14, verso 12, a Bíblia diz: como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitava as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas do céu exaltarei o meu trono. Essa palavra exaltarei é room. A mesma palavra que nós encontramos em Daniel 8:11. Lúcifer se exaltou, se engrandeceu perante Deus. Essa é uma característica dos pagãos. É uma característica do paganismo. Exaltação própria. Então uma das coisas que Roma pagã fez é exaltar, erguer o contínuo. Ok? Outro lugar que essa palavra é usada é no próprio livro de Daniel, no capítulo 5, no verso 20. A palavra room é usada novamente por Daniel no capítulo 5, verso 20. Daniel 5, verso 20, falando aqui de Nabucodonosor. Mas quando seu coração se exaltou, essa palavra exaltou aqui é room, ok? Room, se exaltou. E o seu espírito se endureceu em soberba, foi derrubado do seu trono real e passou dele a sua glória. Então, room representa se exaltar, erguer, ok? Daniel 11, capítulo 36, mais uma vez Daniel usa essa palavra. Daniel 11, Daniel capítulo 11, verso 36. Aqui falando sobre o caráter papal de Roma. Este rei fará conforme a sua vontade, levantar-se-á e engrandecer-se-á sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas espantosas, e será próspero até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. A palavra aqui, engrandecer-se-á, é room, ou seja, se engrandecer, se exaltar. Voltem comigo em Daniel 8. Daniel 8. Daniel 8, verso 11. Roma pagã se engrandece ao ponto de crucificar Cristo. Por ele, o contínuo é exaltado, engrandecido. Ok? E a Bíblia diz, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. Por que a Bíblia menciona que o lugar do seu santuário foi lançado por terra? Muitos de nós têm a tendência de achar que o contínuo, porque nós lemos sacrifício contínuo, tem alguma coisa a ver com o santuário de Cristo, o santuário celestial.
Só que veja que a Bíblia diz que foi o lugar do seu santuário que foi lançado por terra, não foi o santuário. E eu pergunto, mais uma vez, em algum momento, Roma, pagã, exaltou e engrandeceu o trabalho de Cristo no santuário? Não faz o menor sentido. Em algum momento, Roma pagã lançou o céu, que é o lugar do santuário celestial, por terra? Nunca. Roma pagã não tem acesso a isso e nunca vai ter poder para fazer tal coisa. Então veja que esse santuário aqui não pode ser o santuário celestial, o santuário de Cristo. A propósito, a palavra que é usada em grego para santuário é uma palavra diferente daquela palavra que eu mencionei no começo, Kodesh. A palavra Kodesh é usada na Bíblia só para identificar o santuário de Cristo, o santuário de Deus. Porém, existe uma outra palavra na Bíblia que é Mikdash, obrigado. Mikdash, que você pode usar para identificar tanto um santuário divino como um santuário pagão. Duas palavras. Eu me pergunto, se no livro de Daniel ele toma o cuidado para usar essas duas palavras, é porque ele quer fazer o quê? Uma diferença entre os santuários que ele está falando. A palavra que é usada no verso 11 para santuário é Mikdash, não Kodesh. Mikdash representa um santuário, que pode ser o santuário de Deus, mas também pode ser um santuário pagão. Ok? Agora, quando você vai, por exemplo, para o verso 14, porque veja só, irmãos, o contínuo, ele está intimamente ligado com o pilar central da nossa fé. Qual que é o pilar central da nossa fé? Os 2.300 anos. Se você destrói, se você não compreende o contínuo, você destrói os 2.300 anos. Nós vamos mostrar isso. Você destrói o trabalho de Cristo no santuário, você destrói o movimento adventista de 1844, você destrói a igreja adventista e você pode voltar para onde você veio. Se você veio do Espiritismo, você pode voltar para lá porque esse movimento aqui é uma farsa, é uma seita, como muitos dizem. Por isso que eu disse, é terra santa. Nós temos que tomar cuidado quando nós estudamos o contínuo. Agora, no verso 14, tentando diferenciar essas duas palavras que Daniel usa para santuário, Mikdash, representando os santuários que podem ser divinos ou pagãos, e Kodesh, que somente divinos, no mesmo capítulo, alguns versos depois, veja só, verso 13, na verdade. Até quando durará a visão do contínuo e da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército a fim de serem pisados? A palavra santuário aqui, adivinhe qual que é a palavra? Kodesh. Ou seja, Daniel claramente diferencia no verso 11 a palavra Mikdash para descrever um tipo de santuário, que nós vamos ver que é o santuário pagão de Roma. E 2 versos depois ele usa a palavra Kodesh para se referir ao santuário de Deus. Agora, quando que o santuário, ou na verdade o lugar do santuário de Roma, que a história nos fala que é o templo do deus Pan, ou do panteísmo, porque Roma, assim como outros povos, eles tinham o hábito de quando eles conquistavam uma nação, eles pegavam todos os deuses dessa nação e traziam para o seu país, as suas terras, e adoravam esses deuses de pau e de pedra. Por isso que o templo de Pan era tão conhecido, porque ali você tinha todos os deuses de Babilônia, Baal, você tinha os deuses da Medo-Pérsia, você tinha Mitra, você tinha os deuses gregos, Zeus, e todos os Dagon, né, o deus dos filisteus, todos os deuses você tinha ali. O templo do deus Pan. Quando que o lugar do templo do deus Pan foi lançado por terra?
Isso nós encontramos no ano mais ou menos 330, quando Constantino move a capital, quando as trombetas que Apocalipse 8 nos descreve, que derrubaram Roma Oriental, estavam atuando sobre o Ocidente, Constantino pega a capital e move para Constantinopla. E ele abandona literalmente a cidade de Roma. Abandonando a cidade de Roma, ele deixa Roma entregue aos bárbaros. E foi ali que o lugar do santuário de Pan, do deus ou dos deuses romanos, é lançado por terra. Então vamos tentar ler novamente esse texto. Daniel 8, verso 11. E se engrandeceu Roma pagã, até contra o príncipe do exército, Cristo, e por ele, por Roma pagã, foi exaltado, erguido o contínuo, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. Muito bem. Agora, eu queria mostrar para vocês que essa palavra Mikdash e Kodesh, ela é usada em alguns lugares na Bíblia. Eu queria só, vocês de repente, a gente não precisa nem olhar lá, só para vocês anotarem. Ezequiel capítulo 28 fala como Lúcifer vamos lá. Ezequiel capítulo 28. Só para as referências ficarem aqui, eu acabei pulando as referências, mas eu acho importante deixar registrado. Ezequiel capítulo 28, verso 17. E 18. A Bíblia diz: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis, te pus para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. A palavra santuário aqui é Mikdash, ou seja, o santuário pagão, ok? O santuário pagão, Mikdash. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra e aos olhos de todos os que te veem. Um outro lugar que nós vemos essa palavra sendo usada em Isaías, capítulo 16. Isaías, capítulo 16. Nós vamos ler no verso 12. Isaías 16, verso 12. E será que quando vier em Moabe, cansado, nos altos, então entrará no seu santuário a orar, porém não prevalecerá. Moabe é um povo cristão ou é um povo pagão? Pagão. A Bíblia diz que eles entrariam nos seus santuários. A palavra santuário aqui é Mikdash, um santuário pagão. Okay? Então, se Daniel tomou cuidado para diferenciar Mikdash de Kodesh, é porque ele quer fazer uma diferença entre um santuário pagão, que nós vimos que representa o templo de Deus, do Deus Pan, de um santuário celestial, que representa o santuário de Cristo. Agora, para nós encerrarmos Daniel capítulo 8, na verdade essa é só uma introdução, porque quando a gente começa a falar do contínuo, existe muito a ser apresentado. Mas eu queria, antes de nós acabarmos, analisar pelo menos 2 pontos mais, para nós acabarmos. Daniel 8, verso 12. Daniel 8, verso 12. Ok? Então, depois que Roma pagã se
se engrandece até contra o príncipe do exército. E por Roma pagã, o contínuo é exaltado e o lugar do seu santuário é lançado por terra. A Bíblia diz: um exército foi dado contra o sacrifício. Um exército foi dado contra o contínuo por causa da transgressão, e lançou a verdade por terra e o fez e prosperou. Okay? Então, um exército foi dado contra o contínuo por causa da transgressão, lançando a verdade por terra e o fez e prosperou. Depois ouvi um santo que falava e disse, outro santo aquele que falava: até quando durará a visão do contínuo e da transgressão assoladora? Para que sejam entregues o santuário e o exército a fim de serem pisados. E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Então aqui nós temos um outro poder sendo introduzido. Um exército sendo lançado contra o contínuo por causa da transgressão. Que transgressão é essa que Daniel chama aqui da transgressão assoladora? Nós vimos que Jesus fala da abominação assoladora, e nós vemos que Daniel vai falar no capítulo 11, 2, a abominação assoladora. Nós vimos que a abominação representa idolatria, ídolos. Mas aqui no verso 13, Daniel fala a transgressão assoladora. O que é essa transgressão assoladora? Eu queria que vocês fossem comigo no livro de Jeremias, capítulo 2. Jeremias 2, verso 20. O que é essa transgressão assoladora? Jeremias 2, verso 20. Quando eu já muito quebrava o teu jugo e rompia as tuas ataduras, dizia tu: nunca mais transgredirei. Ok? Nunca mais transgredirei. Contudo, em todo o outeiro alto e debaixo de toda árvore verde, te andas encurvando e prostituindo-se. A palavra prostituindo-se aqui, ela representa fornicando também. Ok? Fornicação, prostituição, adultério. Sabemos que o adultério é aquilo que pessoas casadas podem cometer, e a fornicação é aquilo que pessoas não casadas, ou relações ilícitas, que essas pessoas podem vir a cometer. Então Jeremias diz que a transgressão aqui nesse caso era fornicação, prostituição. Vejam comigo em Isaías capítulo 23. Isaías 23. Isaías 23. Nós vamos ler no verso 15. Isaías 23, verso 15. Naquele dia Tiro será posta em esquecimento por 70 anos, conforme os dias de um rei. Porém, no fim de 70 anos, Tiro cantará como uma prostituta. Toma a harpa, rodeia a cidade, ó prostituta, entregue ao esquecimento, faça doces melodias, canta muitas canções, para que haja memória de ti. Porque será no fim de 70 anos que o Senhor visitará Tiro, e ela tornará a sua ganância de prostituta e prostituir-se-á com todos os reinos que há sobre a face da terra. Então nós temos aqui Tiro, depois de 70 anos, se prostituindo. Nós sabemos que aqui Isaías está literalmente falando sobre Babilônia, mas também nós sabemos que existe uma mulher, no capítulo 17 de Apocalipse, que se prostitui com os reis da terra, que comete fornicação com os reis da terra. Quem é essa mulher? Em Apocalipse 17. Apocalipse capítulo 17. Apocalipse
Apocalipse capítulo 17, no verso 2. Com a qual fornicaram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. Então nós estamos falando aqui da Babilônia, a mãe das meretrizes e todas as abominações da terra. Nós sabemos que esse poder aqui representa a igreja romana. Essa mulher, essa meretriz representa a igreja católica romana. Voltem comigo em Daniel 8. Que transgressão é essa? Que transgressão assoladora. Qual que é a transgressão que Roma comete? Bom, é a fornicação. Que tipo de fornicação que Roma comete? Que tipo de fornicação que Roma comete? Que tipo de relação ilícita que Roma comete? É o que nós conhecemos como a relação ou o casamento entre igreja e Estado. Essa é a transgressão que Roma comete. Essa é a transgressão que Daniel 8:12 nos fala. Por causa da transgressão, esse exército lança a verdade por terra. Então veja que Roma papal é identificado no livro de Daniel como cometendo transgressão ou uma união ilícita entre Estado e igreja. Basicamente, nós temos dois poderes aqui sendo mencionados no livro de Daniel. Todos os dois poderes são abominação perante Deus, porque cometem idolatria. Todos os poderes perseguem o povo de Deus, como nós vimos as características de Babilônia se cumprindo nas características de Roma pagã e se cumprindo nas características de Roma papal. Mas nós temos um poder identificado como sendo um poder que transgride, que une o Estado com a igreja. E esse poder ele só se cumpre na igreja católica romana durante os 1260 anos de idade média. Ok? Agora, em Apocalipse 12, eu queria mostrar para vocês dois versos aqui. O verso 11. Na verdade, nós vamos começar no verso 7. Para nós tentarmos amarrar tudo isso que nós falamos agora. E realmente, se nós queremos entender o contínuo, o que representa o contínuo, nós temos que entender a sombra da cruz. A única forma de nós entendermos o verdadeiro significado do contínuo é quando nós o fazemos a sombra da cruz ou da vida de Cristo. É a forma mais poderosa para nós compreendermos o que representa o contínuo. Apocalipse 12, verso 7. Eu vi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, qual levantou... Apocalipse 12, falei 11? Desculpa, Apocalipse 12, verso 7. É diferente, né? Desculpa, eu falei Apocalipse, eu estou no livro de Daniel. A senhora White disse que o livro de Apocalipse de Daniel é o mesmo, então me desculpem, eu estou no livro de Daniel. Daniel capítulo 12, verso 7. Me perdoem. Daniel capítulo 12, verso 7. Eu vi um homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda. E jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria para um tempos, metade do tempo. E quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Veja comigo. Tem duas informações muito importantes nesse texto. Primeiro,
No final do texto diz, quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo. Quando que começa o espalhamento do poder do povo santo? Ok? Como nós estudamos. E quando que acaba o espalhamento do poder do povo santo? Daniel diz que seria para tempos e metade de tempo. Nós temos 1260 anos de perseguição papal. Ok? Agora, nós sabemos que o povo de Deus não foi espalhado somente em 538, quando Roma papal ascende ao poder. Da onde que a gente vem com essa data? Daniel 7, quando o último dos 3 chifres é removido, os ostrogodos são removidos, no ano 538, Roma papal, ou a abominação, assoladora, Roma papal assolou o povo de Deus por 1260 anos. Quando que acaba essa assolação? 1798. 1260 anos. Abominação assoladora. Agora, a Bíblia diz que... Não é desoladora? Assoladora, desoladora. A minha Bíblia diz... Tanto faz. Em alguns lugares, assoladora, desoladora. Vamos botar desoladora, então. Desoladora. Desolar, assolar, sinônimos, né? Uhum. Nós sabemos que o povo de Deus foi espalhado por mais tempo. Por quanto tempo o povo de Deus foi espalhado? Nós estudamos isso. 2520. Por 2520 anos. anos foram espalhados. E começa quando? 723. 723 para a linha de Israel. Antes de Cristo. Ok? Então nós temos o tempo do espalhamento, 2520 anos. E veja só. Exatamente na metade, nós dividimos, a metade de 2520 são 1260. Então nós temos 1260 aqui, 1260 aqui. O povo de Deus sendo espalhado, ou sendo assolado por Roma papal durante 1260 anos. E eu pergunto, qual é o outro poder que assola o povo de Deus durante 1260 anos, antes de Roma papal transgredir, unindo a igreja e o Estado? Qual é o outro poder que destrói o santuário, que faz com que os judeus comam seus próprios filhos, que destrói o templo? Babilônia. Mas que outro poder nós vimos? Poderes. Que poderes? Babilônia, Medo-Persa, Grécia, e Roma. Roma. Ou seja, como é que a gente poderia resumir a característica principal desses poderes? Esses poderes, o que eles têm em comum, em outras palavras? Todos são pagãos. Todos são pagãos. Ok? Então nós temos Roma papal aqui. Nós temos os pagãos, ou o paganismo. Aqui. Os dois poderes. Lembra em Daniel 9:26? E as assolações estão determinadas. Nós temos duas assolações. Uma assolação, 1260 anos. Outra assolação, 1260
anos. Se o papalismo é a abominação desoladora, o paganismo... Não sobrou espaço aqui. Vou botar aqui. O paganismo aqui é a contínua assolação. Nós temos a contínua assolação, paganismo, e a abominação desoladora, papalismo. Ok? Agora, Daniel capítulo 12, verso 11. Verso 11. Desde o tempo em que o contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Se você quer colocar o contínuo sendo o trabalho de Cristo no santuário, você encontra um grande problema. Porque você tem uma profecia de tempo ligada ao contínuo. Ok? E nós vamos ver que a única forma de você entender corretamente essa profecia de tempo é você voltar aos marcos antigos, aos antigos, as antigas veredas. Então nós vamos tentar entender quando que o contínuo é removido. Porque essa palavra tirado aqui, ela não é a mesma palavra que Daniel 8:11 usou, que nós vimos que representa exaltado. Room representa exaltado. A palavra tirado aqui é sor. E sor representa removido, representa tirado ou arrancado. Ok? Daniel 12:11 nos fala que esse poder aqui, em algum momento da história, ele tem que ser removido para que a abominação desoladora pudesse, então, vir ao poder. Ok? Agora, vejam comigo no livro de 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses. Capítulo 2. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3. A Bíblia diz: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Que poder Paulo está se referindo aqui? Sabemos que é o poder de Roma papal. Foi o poder que cumpre essas características. Que Paulo diz, esse mistério já opera nos meus dias. Mas veja só, no verso 6. E agora vós sabeis o que eu detenho. Ou seja, alguma coisa estava impedindo que esse poder aqui se manifestasse historicamente. Agora vós sabeis o que eu detenho, para que ao seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja o quê? Tirado. Até que do meio seja tirado. O que retinha, o que detinha Roma papal subir ao poder? Roma pagã, ou paganismo. Roma papal, a fim de que ela pudesse subir ao poder, ela teve que remover o paganismo, e as nações europeias tiveram que se converter a
a nova religião, agora cristã, entre aspas, porque nós vimos que essa abominação, na verdade, é um paganismo camuflado com uma roupagem de cordeiro, com uma roupagem cristã, mas ela simplesmente eleva o paganismo a um patamar ainda mais alto. Assim como Judas, porque a Bíblia diz aqui, o homem do pecado, o filho da perdição. Só existem duas pessoas na Bíblia que recebem esse título. Uma é esse poder aqui, e outra é Judas. Da mesma forma que Judas tinha uma aparência de discípulo e traiu a Cristo com um beijo, esse poder aqui também professava ter uma aparência de cristianismo, mas o seu íntimo era cheio de orgulho, ganância e abominações, idolatria. Amor ao dinheiro, como Judas. Agora, nós não vamos entrar muito na história nesse estudo, mas eu quero colocar aqui uma data, e nós vamos ver no próximo estudo. O ano é 508. Estamos aqui nessa dois diagramas. 508, 508. No ano de 508, o último rei, o sétimo rei europeu, rei Artur, ele converte, ou se converte ao cristianismo, ao catolicismo, muda a religião oficial do seu país ao catolicismo e oferece o seu exército a Roma, ao Papa. Foi o último dos 7. Quantos reis Daniel 7 nos descreve que a Europa teria? Quantos chifres saem? 10. Nós temos 7 aqui oferecendo o seu exército e mudando a religião oficial do país para o catolicismo. O que aconteceu com aqueles outros 3? Daniel 7 nos fala. Eles tiveram que ser o quê? Arrancados, retirados. Okay? O tempo que levou para que Roma Papal, junto com os exércitos europeus, que por sinal começou com Clovis, o rei da França, foi o primeiro a tomar, no ano 496, se não me engano, a tomar essa atitude de oferecer o seu exército e se converter. Inclusive ele tem um título histórico que diz que ele é o filho mais velho da igreja. Começa com ele e acaba com o rei Artur, em 508. Nessa data de 508, o paganismo praticamente havia sumido da Europa. Se eu não me engano, William Miller diz que nessa data, 508, nenhum sacrifício humano é registrado mais na Europa. O paganismo é retirado, removido, para dar espaço à abominação desoladora. Quantos anos nós temos aqui? Temos 30 anos. 30 anos de preparação para que a aliança entre a igreja e o Estado arrancassem esses 3 chifres e dessem lugar ao chifre pequeno em Daniel 7, que tinha olhos e bocas de homem, que falava blasfêmias, pudesse ascender ao poder. Lembra que eu falei que nós temos que entender um contínuo, a luz da cruz? Para nós encerrarmos, eu queria colocar a história da cruz aqui embaixo. Primeira pergunta que eu faço: quantos anos Jesus confirmou a sua aliança aqui na Terra? 7 anos. Okay? Por 7 anos. Foram 2.520 dias. Metade desse período foi
através dos seu ministério, e o resto através do ministério dos seus discípulos. Nós temos a cruz exatamente aqui no meio. Ok? Veja que nós estudamos isso nos estudos passados. O anticristo copia as coisas que Cristo realiza ou realizou. É uma cópia, é aquele que quer se colocar no lugar do anticristo. Eu me pergunto, quanto tempo de preparação Cristo teve antes de começar os seus 3 anos e meio de ministério? 30 anos. 30 anos. 30 anos de preparação. O mesmo tempo de preparação para o anticristo é o mesmo tempo de preparação para o verdadeiro Cristo. Ou seja, o contínuo ele está diretamente ligado com a história da cruz, com a história do Messias. Existem ainda outros marcos ainda para a gente colocar aqui, mas eu acho que está de bom tamanho por agora, já deu mais de 1h20 de estudo. E nós vamos encerrar por aqui. Vamos orar então. Querido Deus, nós agradecemos, Senhor, porque essa luz tem brilhado novamente aos nossos dias. E o Senhor tem removido a mão das charts, dos diagramas, a fim de que nós tenhamos capacidade, mais uma vez, de entender todas essas verdades que o Senhor já havia revelado aos teus servos, os profetas, e aos nossos pais também. Sabemos que é o nosso dever agora analisarmos e estudarmos e meditarmos nessas verdades, a fim de que possamos compreender, não somente para nós, mas também para ensinar a muito as palavras da justiça. Sabemos que os sábios serão aqueles também que levarão essa mensagem adiante, ensinando e pregando essas verdades reveladas pelo leão da tribo de Judá aos nossos dias. E ao continuarmos nossos estudos, o Senhor venha mais uma vez a nos dar clareza de mente e entendimento, a fim de que possamos compreender a lição espiritual que o Senhor tem para os nossos dias, de que o contínuo ele ou deve ser removido da nossa vida, ou então nós infelizmente iremos exaltá-lo, assim como fez Roma pagã. Só existe dois grupos, 2 lugares para nós estarmos. Ou nós vamos exaltar o paganismo em nossa vida, como Roma pagã fez, exaltar o contínuo. Ou então nós vamos retirá-lo ou removê-lo da nossa vida. Que essa última experiência possa ser a nossa. Que Gadol não venha se encontrar no nosso coração, a fim de que o Senhor possa habitar em nós e assim sermos salvos para o Teu reino. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Ok. Não quero qualquer coisa.